Dou-vos as boas-vindas às entrevistas do Jornal Económico. Temos connosco Vítor Figueiredo, é presidente executivo da Zolvo e da Logifrio e presidente da Associação Portuguesa de Operadores Logísticos. Vítor Figueiredo, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Os setores do transporte e da logística têm enfrentado tempos de desafio, podemos dizer assim, desde a pandemia de Covid-19. Já estão em velocidade de cruzeiro? Como é que foi este ano de 2024? Bom, é assim, eu acho que em primeiro lugar a velocidade de cruzeiro depende, porque eu acho que este setor, enfim, sempre teve uma dinâmica bastante grande. Obviamente a questão da pandemia veio colocar os holofotes no setor, e Sim. simultaneamente veio apressar muito as coisas. Portanto, a nossa velocidade de cruzeiro provavelmente também se multiplicou por duas ou três vezes aquilo que era a velocidade de cruzeiro anterior. Acho que o setor, de alguma forma, habituou-se a viver com um cenário de mudança constante, portanto, com um ritmo muito acelerado, das coisas, e, portanto, não só a pandemia do Covid, mas a guerra da Ucrânia, que também pôs aqui muita pressão naquilo que eram as cadeias de abastecimento e, obviamente, no trabalho dos operadores logísticos, como também a própria crise de mão de obra que atravessamos. Portanto, eu diria que, de uma maneira geral, o setor tem vindo a habituar-se a este cenário constante da alteração, portanto, isso é já uma constante e toda a gente se habituou a isso. De uma maneira geral, o volume tem vindo a aumentar e, portanto, os operadores não se podem queixar de falta de trabalho. Sim. No entanto, a estrutura de custos mudou radicalmente e, portanto, é um setor que está com uma pressão também em cima, pelas incertezas que existem e pelo efeito direto que isso tem nas atividades em gerais, nas atividades também dos nossos clientes, mas sobretudo naquilo que são custos, enfim, do dia a dia para nós, de eletricidade, os custos de combustível, etc. Portanto, tem sido um setor em transformação, primeiro ponto, de alguma forma com um crescimento importante, mas com uma pressão sobre os custos também muito, muito importante. Quando olhamos para a evolução, há um antes e um depois de 2019. A expansão do comércio eletrónico foi o driver, foi isso que alterou completamente o setor, ou já vinha atrás, este movimento de Eu expansão. acho, enfim, refletindo agora e um pouco passando, enfim, um pouco mais de uma maneira fria, olhando para aquilo que foi efetivamente o antes e o depois da pandemia, as tendências que vivemos hoje e as tendências que estão a afetar o setor já existiam. Agora, se calhar, pensávamos que elas iam evoluir num horizonte de 4, 5 anos e, afinal, tiveram um aceleramento muito, muito significativo. Bem, aquilo que mudou bastante para quem não trabalha neste setor é que, portanto, este setor era um setor incógnito, ninguém sabia muito bem o que é que o setor fazia, portanto, Exato. quando alguém dizia trabalho em logística, ninguém sabia muito bem o que era, e a pandemia veio colocar realmente aí os holofotes. Portanto, isso teve pontos positivos e negativos. Acho que houve aqui um primeiro impacto em realmente haver um medo grande e o setor não saber dar resposta. Numa segunda fase em que realmente se percebeu que o setor estava preparado para um embate destes e que realmente, enfim, se nos lembrarmos, tirando enfim, aqueles episódios de não haver papel higiênico nas prateleiras, mas que foram muito pontuais, o É. setor deu uma resposta muito grande nessa pandemia e isso, enfim, sou um otimista, vou sempre também apontar os pontos positivos. Isso serviu também para atrair outros profissionais para o setor, porque o setor ficou um bocadinho mais na ribalta. A questão do comércio eletrónico, como refere bem, portanto, já existia, já era uma tendência, veio acelerar muito, não só isto, mas também aqui a expansão daquilo que são as entregas B2C, portanto, Exato. os serviços de entrega rápida que também multiplicaram por muito a atividade que tinham e que a própria cadeia de abastecimento e os operadores logísticos, por inerência, tiveram que se adaptar a essa realidade. Portanto, tem sido realmente uma realidade acelerada. Quais são os principais constrangimentos que enfrentam neste quadro? Referiu alguns: mão de obra, escassez, deixe-me introduzir outros: transição digital, a nova tecnologia, a digitalização por um lado, e a introdução de novas tecnologias por outro, e a transição energética que no vosso setor ainda ninguém percebeu muito bem como é que vai funcionar, se vai ser eletrificação, se, se a ferrovia vai passar a ter um papel fundamental, ainda está tudo a seguir o seu caminho.
Que desafios é que as empresas do setor, o setor no seu todo, têm de enfrentar? Sim. Não, é assim, o setor enfrenta muitos desafios. Para começar, portanto, este é um setor global, portanto, é um setor que opera, enfim, sobre uma cadeia que tem vários elos de ligação e, portanto, a própria incerteza global que temos, os cenários de guerra que hoje vivemos em partes do mundo, e a própria disrupção das cadeias que tiveram durante e depois da pandemia, com a questão dos Sim, microchips, etc., tudo isso vai criar aqui uma complexidade muito grande e, portanto, isto é um pouco curioso enquanto operador logístico falar de disrupção de cadeias de abastecimento, mas o certo é que aconteceu e teve um efeito direto e indireto. Portanto, direto nos produtos que movimentamos, mas também indireto naquilo que necessitamos para a nossa atividade. Por exemplo, exato. houve um prazo muito grande de entrega de caminhões, por exemplo, em determinada altura, também nos afetou bastante. Isto de uma maneira mais geral. Entrando aqui, enfim, em alguns destes desafios, a mão de obra é efetivamente um fator preocupante. Este é talvez dos setores que mais tecnologia tem incorporado naquilo que é a rastreabilidade, naquilo que é a visibilidade dos processos, etc., mas que em Exato. simultâneo mais mão de obra tem absorvido. Portanto, às vezes aqueles cenários catastróficos de que a tecnologia, a inteligência artificial vai tirar todos os empregos, eu acho que o nosso setor é o setor chave em que se mostra que, apesar de introduzirmos muita tecnologia e termos melhorado muito os nossos processos, a mão de obra continua a ser um fator principal e, sobretudo, aquilo que é atenção ao cliente, sobretudo aquilo que é a parte humana, que também conta muito, sobretudo em cenários disruptivos, o nosso setor tem isso. Portanto, esta necessidade de mão de obra também é uma necessidade não só nos altos quadros, porque falta formação em Sim, logística em Portugal e, portanto, os altos quadros, grande parte deles vêm de outros setores e o setor teve que saber absorver estes profissionais e reconvertê-los em profissionais da exato. logística. Portanto, isto é um facto. Hoje em dia existem já algumas escolas de logística, mas os primeiros licenciados em logística têm agora 40 e poucos anos, portanto, e eram 20, 30 há uns anos, por isso é preciso ver que há aqui um trabalho muito grande para fazer, mas também naquilo que é a mão de obra indiferenciada. Portanto, um, trabalhadores de armazém, que hoje, portanto, temos uma escassez bastante grande, e a questão dos motoristas, porque aí, enfim, é uma profissão qualificada, é necessário ter formação, é necessário ter experiência, e se nós pensarmos a idade dos motoristas, em média está acima dos 50 anos, ou seja, este é um problema que se vai agravar, não há uma Certo. relação geracional. Portanto, a questão da mão de obra é também uma questão que nos preocupa muito. A transição digital, porque efetivamente a inteligência artificial vem trazer aqui um outro desafio, enfim, não quero gerar este clichê, mas sobretudo naquilo que é a visibilidade de cadeias que estão muito integradas e comunicam muito, a inteligência artificial obviamente pode automatizar muito os processos, eu diria que aqui Exato. os operadores estão avançados, mas obviamente naquilo que a tecnologia disponível ainda permite, e, e depois, nesta questão da transição para um cenário Uhum. mais sustentável, vamos lá, que é um desafio muito grande, portanto, é um desafio que temos que ter em noção de que hoje em dia a cadeia de abastecimento representa cerca de um quarto de todas as emissões, portanto, se há um setor que efetivamente tem um trabalho grande a fazer é o nosso, obviamente grande pressão, quer da sociedade, quer dos nossos clientes, para poder Exato. fazer essa transição. Eu diria que aí há dois cenários, portanto. Um primeiro cenário mais relacionado com uma logística de armazém, em que efetivamente o setor tem feito um trabalho enorme de criação de centrais de autoconsumo, de própria revisão de tudo o que são enfim, as máquinas que estão afetas ao processo. Isso No é o que nosso depende mais caso, de vocês. sim, isto está dependente de nós e há tecnologia disponível, portanto, e de alguma forma, mesmo do ponto de vista de investimento, eh, um cenário mais sustentável, um cenário economicamente mais atrativo, estão alinhados e, portanto, de alguma forma há um incentivo para se poder fazer esses investimentos. No meu setor em específico, não falando aqui nos operadores em geral, mas, por exemplo, na logística de frio, em que a eletricidade é uma componente muito grande, Sim. tem-se feito um trabalho realmente muito, enfim, de enaltecer de todos os operadores. Essa é uma realidade e esse eu acho que aí estamos num caminho certo e temos avanços muito significativos nos últimos anos para demonstrar. Agora, falando da parte do transporte, que também está afeta a nossa atividade, aí entramos num outro patamar, porque os veículos elétricos, sobretudo veículos pesados, ainda não são, enfim, fáceis
de incorporar pela questão da autonomia. O investimento, para exato. termos uma ideia, é praticamente 4 vezes superior e os incentivos que temos para essa transição são irrisórios, portanto, irrisórios no sentido de termos a ideia, muitas das vezes, de o Estado poder cobrir 5 ou 10% daquilo que é o extra Sim, desse investimento. E depois o terceiro fator é a própria tecnologia que está disponível, portanto, que é muito reduzida. Portanto, falamos muito de hidrogênio, mas ainda não é uma sim, realidade mas ainda não pacífica. está disponível. Portanto, ou seja, aí é onde eu acho que o setor tem mais por fazer, quer numa perspectiva de investimento, que é efetivamente um investimento mais difícil de recuperar, quer também numa perspectiva mais de poder ter a tecnologia disponível para poder avançar com essa transição. Quando olhamos para o mercado português, há desafios próprios das empresas portuguesas. Há pouco mencionou o custo de energia, incluindo aqui os combustíveis. Por exemplo, estes dois fatores são, são uma questão própria do mercado português, por um lado. Por outro lado, estes fatores que são muito do nosso mercado acabam por ser um peso quando nós olhamos para a competitividade das nossas empresas face, por exemplo, às espanholas. Durante muitos anos foi assim e continua a ser assim. No entanto, enfim, gosto sempre de olhar para uma perspectiva mais otimista. Também é certo que esse gap tem-se vindo a Sim, a reduzir. reduzir. À medida que nós vamos abandonando os combustíveis fósseis e que vamos usando efetivamente energias alternativas, e nomeadamente o solar tem aqui uma Sim, preponderância muito grande, se calhar aqueles países que tinham mais pressão sobre a sua estrutura de custos, nomeadamente no custo de energia, passam a ter uma vantagem porque também têm muito mais horas de sol, não é? Portanto, e eu aí diria que sim, nós portugueses, em comparação com os outros países do sul da Europa, estamos um bocadinho à frente nessa transição também por necessidade, porque de outra forma, enfim, o custo era tão alto que há aqui um sim, incentivo grande. Por isso, para responder muito diretamente à sua pergunta, é efetivamente um constrangimento, mas um constrangimento que, enfim, felizmente tem-se vindo a esbater e que acho que vai continuar a esbater-se no futuro. Há aqui também um ponto importante que tem a ver com a própria infraestrutura da parte elétrica, que eu acho que há uma consciência clara que requer um investimento significativo, e que de alguma maneira o poder público tem vindo a dar a resposta. Não a velocidade que queríamos, mas mesmo assim tem vindo a dar resposta a esse fator. O preço da energia em si hoje é significativo, mas o preço de acesso à rede começa a ser cada vez mais significativo e a pesar cada vez mais. separando os dois setores, na logística, podem aproveitar as energias renováveis, no transporte, as coisas já não funcionam da mesma forma. Exatamente. Aí é onde existem mais restrições, quer seja pela própria tecnologia que está disponível, que não é muita, Sim, há que dizê-lo, portanto, aquilo que é transporte de mercadorias pesadas, portanto, há poucas ofertas no mercado, primeiro ponto. Segundo ponto, se, por exemplo, num curto espaço de tempo houver muita oferta de veículos alternativos, portanto, falamos de hidrogênio, de elétrico, sim, enfim, de combustíveis alternativos, a questão da rede não está resolvida. Portanto, os postos de exatamente. carregamento, quer seja por capacidade da própria rede, quer seja mesmo por disponibilidade, Sim. essa é uma No questão que caso do ainda não está hidrogênio, não resolvida. existe em Portugal, por exemplo. Exatamente. E mesmo no caso de elétricos, se começarmos a falar Sim, de pesados poderem ter uma autonomia enfim, que existe em carregamento, nem as autoestradas, nem as estradas nacionais estão preparadas para essa procura tão significativa. Portanto, há um trabalho aí a fazer. quando falamos destes desafios, é necessário investimento. E vocês têm investido, por exemplo, na digitalização, na componente também da transição energética que conseguem controlar. Fala-se muito na concentração do setor e isso é uma tendência a nível internacional. Em Portugal sente-se isso? De uma maneira geral, isto é um setor que opera de uma forma cada vez mais global. É um setor que está em consolidação, portanto, tem havido um ritmo bastante elevado de fusões e aquisições neste setor e, no meu entender, é um ritmo que vai continuar a existir. Ou seja, era um setor relativamente fragmentado, que necessitava também de ter esta massa crítica,
lá está, para afrontar esses investimentos e também para dar resposta aos grandes desafios que têm tido. Portanto, empresas globais, enfim, conseguem gerir melhor este Exato. cenário, e eu julgo que é uma tendência inevitável. Não se passa só no setor da logística, mas é muito visível no setor da logística. A escala tem importância neste setor. Sem dúvida, porque falamos de um investimento constante, não só nessa parte tecnológica, que é muito importante, obviamente, mas também na parte imobiliária. E aqui, se olharmos para aquilo que é os indicadores imobiliários, os custos têm vindo a subir também de uma forma drástica. Sim. E depois, enfim, quando falamos depois da tal reconversão do comércio eletrónico, etc., falamos então de criar uma outra infraestrutura para um tipo de logística que não existia antes. Portanto, há aqui uma necessidade constante de investimento. O peso do imobiliário no vosso negócio tem, tem crescido significativamente. Por dois motivos, quer por uma questão de quantidade, ou seja, o número de metros quadrados tem vindo a aumentar Exato. muito, quer pelo próprio preço do metro quadrado. Portanto, as vendas têm vindo a aumentar significativamente, quer seja pelos custos dos terrenos, quer seja pelos custos de construção. Um, Há uma dificuldade grande em reconverter solo, que possa ser usado para efeitos industriais, e isso obviamente gera Exato. aqui um desequilíbrio entre oferta e procura e gera um preço maior. A questão imobiliária é muito importante para os operadores logísticos. Portanto, falamos de infraestruturas muito significativas em termos de dimensão. As restrições de construção, nomeadamente à altura, são cada vez maiores, portanto, isso também é, é É uma, é verdade. uma dificuldade. A própria utilização do terreno, portanto, os rácios de construção em Portugal rondam os 50%, significa que há 50% do terreno que não pode ser aproveitado para construir armazém, e, portanto, todos estes fatores fazem com que o preço do imobiliário seja uma estrutura muito importante naquilo que são, enfim, o PNL do operador logístico. Nós somos um país que tradicionalmente tem alguma dificuldade em chegar a financiamento. As empresas não são muito capitalizadas, por um lado, e o sistema financeiro não está tão disponível como está noutros países, vamos dizer assim. O- Isso faz com que, quando nós olhamos para operações de concentração, isso faz com que eh, as empresas portuguesas estejam mais disponíveis para serem adquiridas do que um movimento contrário, do que irem às compras lá fora. Sim, isso é um fator, enfim, no meu entender, que tem acontecido ao longo dos anos. A empresa que eu estou a gerir está num movimento contrário. Nós temos feito uma expansão enfim, para nos tornarmos operador ibérico, portanto, é uma empresa de Sim, capital português, mas somos claramente uma exceção, no cenário. Portanto, este setor é um setor dominado por empresas multinacionais que normalmente têm o seu centro de decisão fora de Portugal, que tem coisas boas e tem coisas más também. É preciso ver que muitas das vezes Portugal é visto pelos próprios portugueses como um país periférico, como um país enfim, que tem poucos recursos e poucas coisas a aportar, mas quando pensamos nesta globalização do setor da logística, quando pensamos em portos de água profunda, como temos, quando pensamos que somos, enfim, o gateway para a Europa, se calhar estas empresas com uma visão global também não têm os tais complexos que muitas das vezes os próprios portugueses têm em relação ao seu país, e que muitas das vezes faz com que esta tal posição geográfica possa ser aproveitada. exato. Nem tudo é mau nesse cenário, também é preciso dizer. Vitor, estamos já no fim do nosso tempo, aliás, já terminamos, mas para encerrarmos, quando falamos, quando falamos com os operadores, um dos problemas constantes nas conversas é exatamente aquilo que o Vitor estava a dizer, a falta de infraestruturas para se poder aproveitar completamente o mercado. E falamos da ferrovia, que é sempre um projeto adiado, no transporte aéreo, e temos o caso do novo aeroporto, que já dispensa apresentações, e mesmo nos portos, a tal porta de entrada para o mercado europeu e a porta de saída da Europa para outros mercados. Isso faz com que a competitividade das empresas que operam no setor também seja diminuída em relação aos seus concorrentes. Bastante. Ou seja, aqui, vamos lá ver, quer seja aquela questão imobiliária que acabávamos de falar, que também é investimento.
quer seja a questão dos portos marítimos, que são, enfim, uma grande promessa, tem vindo a fazer um trabalho excepcional, mas para o qual ainda é difícil muitas das vezes captar investimento. E depois de centrarmos então nas infraestruturas aeroportuárias e nas infraestruturas ferroviárias, é completamente anedótico aquilo que estamos a fazer, portanto, e isso sim causa a tal periferia e isso sim causa a tal dificuldade. Essa falta de competitividade que o Ricardo estava a referir, é importante vê-la em dois sentidos. É importante vê-la num sentido económico, direto, portanto, com o parismo que estamos habituados, mas é muito importante também vê-la de um ponto de vista de sustentabilidade. E, portanto, quando pensamos que a ferrovia pode ser uma resposta para um transporte mais sustentável, e pensamos depois, enfim, quanto demora a executar investimentos que estão decididos há décadas, vemos que realmente há muito trabalho aqui por fazer. É depois também importante dizer que o transporte de passageiros é algo fundamental, não o ponho em causa, mas normalmente as mercadorias acabam por ser um bocadinho o parente pobre. E eu aqui repito, a questão do transporte de mercadorias tem um impacto muito grande na pegada de carbono que é gerada. Portanto, é aí que também é mais difícil, porque para fazer esses investimentos temos que colocar em sintonia vários países, porque, enfim, fazer uma linha Lisboa-Porto é importante para o país, mas se calhar Lisboa-Madrid tem uma importância ainda maior e, portanto, é preciso ter Sim. aqui dois países em sintonia e já nem falo no resto da Europa, em bitolas e em todas as dificuldades que sabemos. Agora, é urgente que isto se faça e as vantagens seriam muitas. Portanto, há que tomar decisões e muitas das vezes, mesmo que não sejam as decisões melhores, não as tomar custa-nos a todos muito mais. Pagamos mais caro pela inação do que por decidir mal. Sem dúvida, e repito, pagamos de um ponto de vista financeiro, mas também de um ponto de vista de sustentabilidade, que é enfim, uma moeda cada vez mais importante naquilo que falamos enquanto sociedade. Vítor Figueiredo, obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista poderá ser lida na edição impressa do Jornal Económico, poderá ser vista e lida em jornaleconómico.pt, onde vai continuar disponível juntamente com as notícias da atualidade. Também pode ser ouvida em podcast nas principais plataformas. Até uma próxima oportunidade.